Oi, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho não, vou contar tudo do meu parto, como foi o que eu senti e algumas coisas que eu vou explicar pra vocês, como pode ser e talvez ajude as futuras mamães que vão passar por isso. Bom, meu parto foi no SUS, foi num hospital público e tudo começou no sábado de manhã, quando meu tampão saiu. O tampão, para quem não sabe, é uma gema, é uma clara de ovo. Assim, é igualzinho uma clara de ovo, não tem só que não tem cheiro de nada. E ele é bem assim, mesmo aquelas mamães que tiveram corrimento, que tem corrimento na gravidez, tem como saber qual é a diferença entre o corrimento e o tampão. Porque o tampão, ele é nítido, assim, ele fica durante o dia inteiro saindo e ele é uma clara de ovo, assim, é uma gosma bem, assim, estranha. Às vezes pode sair um pouquinho de sangue junto, assim, mas bem pouquinho, e às vezes não. E se sair muito sangue, tem que ir logo pro hospital. Só que, assim, eu não fui pro hospital logo em seguida. Eu fiquei bem de boa em casa, esperando sentir alguma dor, porque saiu meu tampão, mas eu não senti dor nenhuma. E durante o sábado inteiro continuou saindo. Então, mas eu não tava sentindo dor, então eu não fui pra maternidade. Só falei pro meu marido que saiu o tampão. E no domingo eu passei o dia inteiro assim de preguiça. Eu acordei tarde, almocei e assim, passei o dia todo, não senti dor nenhuma, não senti nada, meu tampão já tinha parado de sair, já tinha saído totalmente. E eu não senti nada no domingo. Eu senti uma vontade de comer torta de atum. Aí eu liguei pra minha tia, perguntei como que era, que fazia e tal. E senti muita vontade de comer aquela torta fria. E comi torta de atum. Isso era umas 9h30 da noite. Aí a gente foi dormir e eu continuei não sentindo nada. Daí, umas 10 horas da noite. Aí chegou uma. Daí eu dormi até meia-noite, mais ou menos. Meia-noite e meia, mais ou menos. E comecei a sentir umas dores, assim, umas cólicas bem fortes. Uma cólica muito forte. E daí eu baixei um aplicativo de contar a contração. Porque eu li muito e muitas pessoas que já tiveram filho me falaram que a contração é uma cólica muito forte e, tipo, aquelas de treinamento, ela passa bem rápido, assim. E a contração de trabalho de parto, ela demora. Ela tem que ser menos de 30 segundos, uma coisa assim. E, tipo, tem que ser de 5 em 5 minutos ou de 3 em 3 minutos tu tem que ir pro hospital. Aí eu comecei a medir, assim, naquele aplicativo, aquela dor que eu sentia, aquela cólica que eu sentia, que era as contrações. Aí eu fiquei medindo até 2 horas da manhã. Chegou 2 horas da manhã, o próprio aplicativo apareceu uma notificação dizendo as contrações estão harmonizadas e ligue para o seu médico. Aí tá. Aí eu só ignorava aquilo, só ignorava. E daí eu comecei a sentir muito mais forte, começou a ficar muito mais forte e tipo assim, ó, nos momentos eu tava normal. Aí quando dava, eu não conseguia nem me mexer. Eu sentia tanta dor que eu não conseguia nem me mexer, não conseguia falar nada. Aí o aplicativo viu que eu tava ignorando e daí disse, chegou o momento de ir até o hospital, se dirigir ao hospital. Quando apareceu isso, eu deixei aparecer 3 vezes essa notificação. Eu adiei por 3 vezes. Na terceira vez eu chamei meu marido, era 2h30 da manhã, eu chamei ele e falei, vamos pra maternidade. Eu já tava com a bolsa pronta, já tava com tudo pronto.
E a gente foi. Chegando lá, eu fui atendida bem rápido, assim, e eles ali na triagem que eles fazem, eles medem a pressão, a temperatura, minha pressão tava muito alta. Tava, não me lembro se tava 16 ou 18, eu não me lembro, mas tava uma coisa assim, que tava bem alto. E eles já me levaram para um quarto de medicamento e disseram: Ah, tu vai ficar aqui sobre. A gente vai ficar te olhando, assim, observação. Tu vai ficar sobre observação até baixar a tua pressão. Se não baixar, a gente vai ter que mandar para cesárea, porque pode dar pré-eclâmpsia, que é a pressão alta no parto, né? Que pode ser ruim para mim. Aí eles ficaram ali me observando durante um tempo e a minha pressão oscilava. Ela baixava, subia. E, tipo, sempre que eles viam ver, uma hora tava baixa, outra hora tava alta. Então, eles não tinham um controle sobre isso. Aí eles me colocaram no soro normal e disseram, vamos encaminhar, porque eu tava com muita contração. Só que também a minha contração não tava harmonizada. E eu tava com um dedo de dilatação. E assim, eu fiquei acho que 1 hora em observação e não saía desse um dedo. E a minha contração tava, tipo, às vezes era de 1 em 1 minuto, às vezes era de 3 em 1, ou chegava, às vezes, eu ficar 10 minutos sem sentir contração e de repente vim. Então, tava muito estranho e eu não dilatava. Daí, eles me mandaram lá pra dentro, pra sala, que começa todo aquele trabalho, né? E aí, eu fiz aquela bola, que eu fiz aquele exercício da bola pra ver se dilatava. Ajudou um pouco, assim, só que eu tava sentindo muita dor, então eu não queria ficar em cima daquela bola. Era bom, era confortável eu ficar ali, só que não me ajudava muito. Aí eles me botaram no chuveiro. O chuveiro na água quente. Aí, nossa, maravilhoso, maravilhoso. É a melhor coisa do mundo. Ir pro chuveiro na água quente e ficar agachada. Nossa, eu fiquei. Nossa, era a melhor posição pra mim ficar agachada. Eu não conseguia ficar em pé, eu tinha que ficar agachada. Fiquei agachada um tempão, aí dilatou. Começou a dilatar, mas tipo assim, era 2 horas para dilatar 1 centímetro. A cada 2 horas dilatava 1 centímetro. Então foi se tornando uma coisa cansativa, tanto para mim quanto para eles, né? E foi passando as horas e eu eu ia pro chuveiro, voltava pra cama, eu agachava, ficava agachada, sentia dor e assim, quando eu ficava em pé, a contração era horrível. E assim, a todo momento vem pessoas, vem doula, vem enfermeira, vem médico, vem várias pessoas, vem estagiários, vem várias pessoas te fazer perguntas, medir a tua pressão, medir a tua contração. Assim, eles colocam a mão na tua barriga e ficam contando no relógio 10 minutos. E nesses 10 minutos tu tem que ter 3 contrações. Se tu não tem 3 contrações, eles vão fazer o quê? Induzir. Porque não tá tendo dilatação. E foi o que fizeram comigo. Eles induziram. Então, eles me deram um sorinho. Bendito sorinho. Mas com a minha autorização, claro. Porque eu não aguentava mais sentir aquela dor da contração. E, tipo, ser mandada pra casa e pra ficar sentindo isso em casa. Então, eu preferia ganhar ele logo. Eu já tava de 39 semanas e 2 dias. Porque isso era segunda-feira já, né? Era a madrugada de domingo, já era na segunda-feira. Então, eu tava de 39 semanas e 2 dias. Então, assim, ele já tava pronto pra vir e eu não aguentava mais sentir aquela dor em casa. Então, eu preferi induzir mesmo. Mas, assim, é horrível. É uma dor horrível, assim. A indução é uma dor terrível. E eles colocaram o sorinho, só que eu acho que ficou 1 hora tomando uma certa quantidade daquilo lá, daquele medicamento, e não tava ajudando muito. Assim, tava dilatando, mas não muito. E eu tava desesperada
de dor e sentindo muita contração, e eu pedia, pelo amor de Deus, faz cesárea. Só que no hospital público eles prezam pelo parto normal. Assim, em último caso, se o bebê tiver risco de morte, aí eles fazem cesárea. No caso, meu bebê estava bem, o coração dele estava bem, então eles não quiseram fazer cesárea. E daí eles começavam a dizer que o parto normal, a recuperação é melhor, e não sei o que, não sei o que. Então, tudo bem. Daí eu continuei sentindo aquela dor terrível. E eles vinham a todo momento medir a minha pressão e tava oscilando, continuava oscilando. E finalmente eu comecei, acho que com 7 ou 8 centímetros de dilatação, o meu corpo começou a fazer força para ajudar ele a sair. E assim, essa força que a gente sente, que o corpo faz, uma dor muito louca, é uma sensação muito louca. Porque assim, o teu corpo faz a força e tu tu geme, tu faz barulho, assim, tu grita sem querer. É o teu corpo que tá fazendo aquilo, assim, tu não tem controle sobre aquilo. O teu corpo tá fazendo aquele som, assim, sabe? Aquela força. E assim, o que tu tem que fazer é ir junto. Quando tu sente, tu tem que fazer a força. É uma força muito parecida com a vontade de ir no banheiro fazer número 2. É muito parecida, muito, muito, muito mesmo. Assim, sabe aquela dor de barriga que tu vai soltar aquele coisa gigante? É igual. É igualzinho assim, ó. E o que tu tem que fazer é soltar, sabe? Tu acha, tipo assim, eles falam, se tu fizer o número 2, não tem problema. A gente tá aqui pra ajudar, pra fazer o que é melhor pra ti. Se tu tiver vontade de fazer, faz. Mas assim, não se prive disso. Não fique com vergonha, nada, porque vai ser pior pra ti e pro teu bebê. Porque ele vai estar naquela agonia também. O bebê sente, ele tá sentindo tudo que tu tá sentindo, aquela agonia, aquela coisa. E outra coisa, muito importante, respirar. Porque naquela agonia, naquela dor que eu tava sentindo, eu esquecia de respirar. Assim, tipo, eu trancava a respiração pra não sentir dor, sei lá, era uma coisa tão automática que eu nem tava vendo que eu tava fazendo isso. E eles diziam, respira, respira, não esquece de respirar. Isso parece ridículo, mas é verdade. A gente esquece, de tanta dor que a gente tá sentindo, a gente esquece de respirar. E tipo, tu tem que respirar, tu tem que mandar oxigênio pro bebê, porque senão vai ficar ruim pra ti e vai ficar ruim pro bebê, sabe? Então assim, não esqueçam de respirar. Daí logo em seguida disso, gente, meu parto durou 12 horas, tá? Meu filho nasceu, era 3h08 da tarde e durou 12 horas. Assim, depois de tudo isso que eu passei, ele nasceu e na hora que ele passou, os médicos disseram que a unha dele tinha me arranhado. Só que assim, isso não existe. Um recém-nascido tem a unha mole e isso não existe, sabe? Tipo, se fosse um rasguinho assim, de nada, tudo bem. Mas, não, sabe assim, ó, eu não acredito nessa versão dos médicos e acredito que aconteceu alguma coisa de errado durante o meu parto que me machucou. Logo depois que ele nasceu, o médico não conseguia tirar a minha placenta. Eu não conseguia colocar pra fora e o médico não conseguia tirar. E eu via a cara dele de apavorado e eu via a cara das pessoas que vinham ver o que estava acontecendo, que estavam todos ficando apavorados. A minha pressão começou a subir. Desculpem a interrupção. A minha pressão começou a subir, ficou bem, bem alta, assim, começou a ficar, eu comecei a ficar um pouco nervosa, porque tava estranho aquilo ali. E assim, o meu filho nasceu roxo, ele nasceu bem inchado, e assim,
o meu corpo não suportava o peso dele, o tamanho que ele tava, sabe? E assim, era pra ter sido cesárea. Eles deveriam ter feito cesárea, só que eles prezaram por aquela história, né? Ai, que o bebê tá bem, não sei o que, não precisa fazer cesárea, não sei o que. E assim, isso me machucou muito, sabe? E no final das contas, eu não consegui ganhar ele na sala de parto, porque eu ganhei ele quando eu estava indo para a sala de parto, eu estava indo em pé, eu estava indo andando para ver se dilatava mais um pouco para chegar lá e ganhar ele, sabe? Só que eu não consegui. Quando eu fui andar para ganhar ele, para ir até a sala de parto, ele já estava vindo, a cabeça dele estava saindo. E eu acho que a cabeça dele, tipo, o corpo dele, o peso dele fez tanta pressão para baixo comigo em pé que isso me machucou. Aí eles disseram que foi a unha dele, só que eu tenho certeza que não foi isso. Eu acredito que foi a pressão do corpo dele sobre eu em pé que fez o estrago que fez em mim. Só deu tempo de eu voltar para trás e me jogar em cima da cama. Eles pegaram minha perna e jogaram em cima da cama. Aí eu fiz uma força muito forte, eu fui até Nárnia e voltei e ele saiu. Sabe, o meu marido disse que o médico colocou a mão na cabecinha dele assim e puxou assim, colocou a mão assim e puxou ele, sabe? Então eu acredito que esse movimento que tenha me machucado, não a unha dele, porque, gente, a unha de um recém-nascido é molinha, sabe? Assim, é nada a unha dele, sabe? Então, eu acredito que foi esse movimento que fez gerar um hematoma dentro de mim. Eu tive uma hemorragia interna e tive laceração, né? Pra quem não sabe, é o corte da vagina até o ânus. Tive a laceração natural, eles não fizeram corte nenhum. Foi ele, meu filho mesmo que fez quando nasceu. E esse hematoma fez o lábio direito da minha vagina ficar deformado, assim, ele saiu todo pra fora. Eu tive que, logo em seguida, quando eles me mandaram pra sala de parto para tirar a placenta, aquele hematoma que tinha gerado, ele não deixou eles tirarem a placenta de forma normal, assim. Daí eu tive que ir direto para a sala de cirurgia, logo após ganhar ele. Ou seja, aquele momento pele a pele com o meu filho, eu não tive. Se eu fiquei com ele 15 minutos no braço, foi muito. Depois que ele nasceu, ele não pegou no peito, sabe? Porque não deu tempo de nada, assim, ó. Eu ganhei ele e fui pra sala de cirurgia por causa desse hematoma. Na sala de cirurgia, eles me deram a tal da hack, que é o que eles fazem que é aquela injeção que eles fazem pra cesárea, sabe? Ou seja, o meu parto normal, no fim das contas, não foi nada de normal, sabe? Foi aquele mesma coisa que eu tivesse feito a cesárea. Eu fui pra cirurgia, só que eu não tenho aquele corte da cesárea, lógico. Mas eu fiz uma cirurgia logo depois de ganhar ele. Fiz a cirurgia da reconstrução. Eles tiveram que tirar a placenta à força. E eu fiz os pontos, né, pra corrigir a laceração que eu tive. Então, assim, graças a Deus eu recebi anestesia geral, assim, eu não vi nada, não senti dor. E eles colocaram dreno por conta do hematoma que eu tive. E eu continuei no soro logo após disso. Eu tive taquicardia durante a cirurgia. Gente, eu poderia ter morrido e eu não ia saber de nada, sabe? Eu teria tido apenas 15 minutos com meu filho, sabe? A cirurgia durou em torno de 4 horas. Eu ganhei ele, era 3 horas e eu acordei, eram umas 7 e pouco da noite, sabe? Aí logo depois disso, eu não pude dar mamar pra ele, porque eu tava com anestesia muito forte no meu corpo e ia passar pra ele. Então,
eu fiquei até umas 11 horas da noite sem poder, tipo, eu tava muito drogue mesmo. E eu não conseguia falar direito e eu não podia dar mamar pra ele. Ainda bem que uma enfermeira viu a situação que a gente estava passando e ele estava com muita fome, ele estava chorando muito e ele estava muito ruim. Assim, eles não deram banho nele, nada, eram umas 11 horas da noite, assim, e o meu filho estava morrendo de fome. Veio uma enfermeira que viu tudo isso que a gente estava passando e deu uma seringa de leite para ele, sabe? Essa foi a nossa sorte. E, nossa, depois disso, eu fui pro quarto e assim, o médico que fez o meu parto não queria por nada no mundo ir lá me liberar para sair da sala de recuperação e ir pro quarto. Ou seja, alguma coisa tinha dado errado e ele tava com medo. Assim, a gente acha que foi isso, porque ele tava fugindo de mim, assim, ele passava pelo corredor e não queria entrar na sala que eu tava, na sala de recuperação. Então, assim, a gente acha que alguma coisa fez, não foi a unha do meu filho que me machucou, sabe? O lado ruim do SUS, assim, tipo, durante o meu pré-natal eles me atenderam muito bem e tal. A recepção do hospital me atendeu muito bem. Durante o parto, todos os médicos e enfermeiros que passaram por mim, que vieram me perguntar, eles foram muito pacientes comigo, mas somente esse médico que fez o meu parto, que puxou ele lá de dentro, ele foi um tanto rígido, assim. Foi um tanto estranho a presença dele, sabe? Mas assim, de resto, eu só tenho a agradecer a todos os médicos que me ajudaram, assim, sabe? E o apoio do meu marido, porque foi essencial pra mim, porque foi muito difícil, esse parto foi muito difícil pra mim. E hoje, 42 dias depois do meu parto, eu já tirei o dreno, só já parou assim de sair aquele sangue grosso, né, que tinha pra sair. Só que assim, até os 25 dias pós-parto, era muito dolorido pra mim. Até acho que uma semana atrás, eu tive uma reação, assim, eu tive febre e, e eu tava com muita dor, assim, que eu não conseguia nem andar, assim, por causa do inchaço que ficou no lado direito do meu lábio genital. Assim, é muito dolorido. Até hoje ainda eu sinto dor pra fazer xixi, sabe? Mas assim, já tá muito melhor, muito, muito, muito melhor mesmo do que eu tava sentindo até os 25 dias, sabe? Com 15 dias saiu todos os meus pontos, eles eram aqueles de siliconezinho transparente que ele sai sozinho. Com 15 dias saíram todos os pontos. E assim, mas o inchaço ainda não tinha saído, então com 25 dias o inchaço ele deu uma amenizada melhor, assim, ficou bem melhor, bem melhor. E agora, assim, eu sentia uma pressão muito forte quando eu fazia xixi, que era como se tivesse todo o meu sangue do corpo, ele estivesse lá e estivesse pesando a minha pepeca, sabe? Tipo, doía muito, assim. Hoje em dia eu não sinto mais dor pra fazer xixi, assim. Só que não consigo fazer outras coisinhas ainda, porque dói bastante. Meu filho tá com 42 dias, mas assim, quando eu vou tomar banho, que eu lavo com sabão neutro, porque dizem que cicatriza, né? Assim, eu não pude passar nenhuma pomada e nenhum outro remédio, porque o médico disse que pode atingir ele, porque, sei lá, eu não sei de que forma que pode ir pro meu leite e atingir ele, sabe? Mas eles não deixaram eu fazer banho de assento nem nada. Então, assim, a única coisa que eu passo ainda até hoje é o sabão neutro. Eu lavo a parte íntima com sabão neutro, porque dizem que ameniza e realmente desincha bastante. Daí faço compressa com gelo. E eu tava tomando eu terminei faz uns 3 dias, o anti-inflamatório e antibiótico, sabe? Terminei faz pouco tempo, porque foi bem sério, assim, foi bem punk tudo que eu passei. E é isso.
Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários que eu faço um novo vídeo explicando melhor. Se não ficou bem claro assim é porque já tá bem longo e eu tô tentando dar uma simplificada geral em tudo isso que eu passei, sabe? Mas no final das contas foram 12 horas de parto mais 7 horas de recuperação total até eu ter o meu filho nos meus braços, sabe? Então foi bem punk e sem contar com todos esses dias de recuperação, né? Que tá sendo pra mim pós-parto. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do meu vídeo. E esse é o meu bebezinho. É o Dom, que ele é muito conversador e ele queria participar desse vídeo com a mamãe. Tchau, gente.